A paz do Senhor Jesus. Vamos ler aqui no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 16, que diz assim: E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: O meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos o honrem, o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Eu dei-lhe o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. Glória a Deus. Essa declaração de Jesus, ela nos coloca uma fronteira nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, naquilo que cremos, naquilo que imaginamos para a nossa vida, para a nossa existência. Ele diz que ele é enviado do Pai, ele é o Filho, que tudo quanto o Pai faz, ele faz igualmente. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia também declara que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então o Verbo aqui é a pessoa de Jesus, é o Filho do homem. E ele se declara Filho de Deus e se declara Deus igualmente, porque tudo que o Pai faz, ele faz igualmente. E além disso, o Pai deu-lhe o poder de julgar todas as pessoas, porque ele é o Filho do homem. Porque havia uma condenação, há uma condenação sobre o ser humano, porque o ser humano pecou e se afastou de Deus. Mas em seu Filho, Jesus, a palavra, Deus pode trazer reconciliação consigo mesmo, o ser humano. Deus tem no seu Filho o meio para que nós nos reconciliemos com Deus. Foi feita em Jesus uma quebra
de uma fronteira que não poderia ser passada, da condenação para a vida. Jesus, ele é um caminho estreito, uma porta estreita, nessa fronteira que nos separa de Deus, porque há uma condenação sobre cada um de nós. E só em Jesus nós atravessamos essa fronteira, que é impossível para nós transpormos por nós mesmos. Só nesse caminho, Jesus. Por isso Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque só ele pode abrir esse caminho por essa fronteira que nos impede de sairmos do pecado para a santidade, de sairmos da morte para a vida eterna. É só Jesus que nos proporciona essa oportunidade. Por isso que aqui ele diz que tudo que o Pai faz, ele faz igualmente. E além disso, o Pai deu a ele poder de juízo sobre o ser humano. Então aquele que não estiver em Cristo não poderá ouvir a voz de Deus para a salvação. Porque um dia essa fronteira vai se fechar. Essa fronteira, esse caminho vai ser retirado. Haverá um dia de juízo final de todas as coisas, em que não poderá mais acontecer isso. Nós, como pecadores que somos, precisamos de Jesus, nessa vida e na vida vindoura. Porque se nós temos Jesus, nós entramos no caminho. Há uma nova vida que nos invade, que nos conquista. O Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós e nos dá testemunhos que somos de Deus a partir do dia em que temos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas se você não tem Jesus na sua vida, você anda sozinho nesse mundo. Não importa, por mais que você seja rodeado de pessoas, de familiares, de colaboradores, de posses, de dinheiro, de fama, de propriedades, tudo que você puder colocar à sua volta, você estará sozinho no mundo. Por quê? Porque você está morto para Deus. E todas as coisas se acabam. Hoje, que nós vivemos numa era de hoje, há um mundo visível aos nossos olhos, que há séculos, milênios atrás, nem existia esse tipo de coisas. Foram construídas pelo homem ao decorrer do tempo. Mas todos esses homens que construíram essas coisas, que foram sendo acrescentadas até o dia de hoje, desapareceram. Eles contribuíram para que a ciência estivesse até o dia de hoje nesse ponto, mas eles mesmos não puderam usufruir de toda a ciência que foi se multiplicando, que foi sendo criada, que foi sendo inventada. Eles foram embora. Então não há nada que o mundo aqui possa nos dar de forma definitiva para sempre. Tudo ficará para trás. Quando atravessarmos a fronteira, sem Jesus seremos aniquilados para sempre. Seremos colocados no local onde não veremos mais a Deus. Não teremos oportunidade de sairmos de lá, porque estará selado para sempre.
Por isso Jesus veio ao mundo. Por isso ele morreu na cruz do Calvário. Por isso ele ressuscitou, para abrir esse vivo caminho nessa fronteira que nos separa de Deus. Mas se entregarmos nossa vida ao Senhor Jesus, nascermos de novo, o Espírito Santo nos chancela para atravessarmos essa fronteira. Teremos um visto em nosso espírito, liberado para entrar na vida eterna. Como vamos a outros países, por exemplo, Estados Unidos, se não tivermos um visto de entrada que nos possibilita a entrar pelos aeroportos, pelas fronteiras, seremos barrados, seremos até presos. O Espírito de Deus é o visto que é carimbado no nosso espírito e diz que somos de Jesus. Porque Jesus disse que ia rogar ao Pai e enviaria outro Consolador para que estivesse conosco para sempre. O Espírito Santo de Deus que vem sobre nós, quando nós temos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ficará conosco para sempre. Ele virá imediatamente quando você entregar a sua vida. Viveremos nesse mundo, sendo templo do Espírito Santo. Ele vivendo dentro de nós. A presença de Deus vivendo dentro de nós. A presença de Deus cuidando da nossa existência nesse mundo e para sempre. Já não estaremos mais sozinhos. Nem que estejamos no lugar deserto, sem ninguém à nossa volta, sem nada. Não estamos sozinhos, porque o Espírito de Deus estará em nós, dentro de nós, no nosso espírito. Por isso, entregue a sua vida. Receba o selo do Espírito Santo. Faça valer a pena a sua existência, faça valer a pena que você nasceu e você tem a oportunidade de viver para sempre com Deus. Se possamos imaginar qualquer coisa melhor nesse mundo, na eternidade, o que vai acontecer lá, não dá para comparar o que nós vivemos aqui. Por mais que temos coisas, posições, honras, nada desse mundo se compara ao que há de vir. Porque a Bíblia diz que aquilo que não chegou ao coração do homem, não chegou aos seus ouvidos, aos seus olhos, aos seus pensamentos, aos seus sentidos, é o que está preparado para aqueles que hão de herdar a salvação em Cristo Jesus. Entregue a sua vida e viva para sempre. Que o Espírito de Deus toque no seu coração e você reconsidere toda a sua vida e se alegre. E você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se firme cada dia mais, porque Deus é contigo, não há dúvida. Jesus disse que o Espírito Santo viveria em nós, que ele enviaria, rogaria ao Pai para que ele viesse. E ele veio. Eu peço a Deus que essas palavras falem profundamente em vossos corações e seja um momento de alegria, que há uma esperança para sempre em Cristo Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.